Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Conegundes, da 162, estou no nono período e vou falar um pouquinho de ilustração científica com vocês. Aí eu não consigo ver aqui o Zoom, nada disso, mas vocês podem me interromper durante a gravação para tirar dúvida ou então perguntar no final, tá bom? Bom, primeiro o que eu queria falar são os objetivos de uma ilustração, tanto de artigo quanto de pôster, que no caso é resumir os métodos e os resultados de uma forma mais rápida e destacar relações, estruturas e processos, além de atrair o leitor, porque é um artigo com uma boa imagem, ainda mais se for de um processo, às vezes, etiopatológico mais difícil. Isso atrai o leitor porque traz uma didática para o trabalho. Aí a gente tem alguns tipos de ilustrações, né? A gente tem os gráficos e as tabelas, que tem basicamente todos os artigos. Nas meta-análises, né, que vocês já viram aqui, a gente sempre usa os gráficos, aquele gráficozinho de diamante, as tabelas com as análises dos dados, e isso é muito bom para o leitor ver esses dados de uma forma mais rápida. Às vezes, você só pega um artigo ali, a primeira coisa que o leitor vai procurar são esses gráficos, então é interessante que ele seja feito de uma maneira é, bonita e também acessível, e muitos softwares de meta-análise já mostram esses gráficos, né? Mas tem pessoas que optam por fazê-los. Além disso, tem os esquemas e os fluxogramas, que, como vocês viram nas aulas de revisões, né? A gente sempre gosta de usar o fluxograma na sistemática para mostrar como que foi feito aquele rastreio de elegibilidade dos estudos. E aí, no protocolo Prisma, também tem esse fluxograma pronto, mas tem gente que também opta por fazer manualmente e fica também super didático para colocar na metodologia. E além disso, tem os diagramas estruturais, as imagens do texto em si, né, que a gente gosta de às vezes resumir, de manifestação clínica, de etiopatogênese, que eu vou mostrar um pouquinho. Imagens propriamente ditas, né? Que em muitos artigos a gente coloca imagens microscópicas ou então radiológicas, histológicas. Isso é muito comum em relatos de caso, relato de experiência, né? E até mesmo artigos originais. E aí, né, os princípios dessa ilustração é a gente ter uma clareza visual, uma precisão científica, então prestar muita atenção na proporção, na cor, na legenda correta, que tem que estar coerente com esse texto, e também usar cores neutras e contrastes adequados, porque aí a gente está trabalhando com um rigor metodológico maior. Então, não fazer aquela coisa muito papagaiada, justamente para atrair o leitor e para trazer essa credibilidade no seu trabalho. E aí eu trouxe aqui duas dicas de ferramentas para vocês, que depois que eu terminar a ilustração, eu posso mostrar o BioRender, porque eu acredito que todo mundo conhece o Canva, né? O Canva ele é muito bom para a gente fazer qualquer tipo de ilustração. Ele tem alguns modelinhos prontos, tem também já ilustrações prontas, e ele tem a limitação de que a maioria das imagens mais interessantes é do Canva Pro. Então, o que que eu faço? Eu geralmente utilizo o Canva Pro e eu tenho alguns amigos que assinam. Então, quando eu termino o desenho, eu peço eles para baixar, porque isso não tem nenhum impedimento ético, visto que eles estão pagando por essa propriedade e autorizaram eu usar. Caso você não conheça ninguém que tem o Canva Pro e veja como a opção usar apenas as ferramentas pagas dele, tem como assinar grátis por 30 dias, se eu não me engano. Então, assim, na escrita de um artigo, vale muito a pena. Às vezes pega alguém que nunca assinou esses 30 dias e tal, e utiliza.
E esse BioRender é como se fosse um Canva de biologia. Então, ele é muito interessante, assim, porque ele tem as moléculas bonitinhas, tem, é igual a gente que faz mais na nefro, né? Tem os túbulos contorcidos, bonitinho, aí a cápsula de Bauman. Então, você consegue pegar essas estruturas biológicas que não vai ter no Canva tão refinadas e fazer o desenho. E aí, uma coisa que é um pouco óbvia, né? Mas muita gente acaba passando, é evitar usar IA. Claro que você pode usar IA para te dar uma ideia de como estruturar seu desenho, ou então fazer pequenos elementos do texto, do desenho, né, com a IA, mas não faça o desenho inteiro na IA. Porque isso vai tirar um pouco a credibilidade do seu artigo e muitos artigos ainda, tipo, nem permitem que você faça isso, sabe? Então, o que eu recomendo é usar a IA para você pedir ideia mesmo de estruturação do artigo, conforme o texto, ou, tipo, fazer pequenos elementos. Ah, tem essa estrutura aqui que eu não tô achando no BioRender, não tô achando no Canva, e eu não consigo desenhar. Porque tem a opção da gente desenhar, né? Mas às vezes a pessoa não consegue, e tudo mais, aí pode usar, mas para um elemento ou outro, nunca usar para o desenho como um todo, e dá para, tipo, fica bem visível, sabe? No artigo, quando a pessoa usa, porque fica uma coisa muito bem feita, assim, e aí, geralmente os revisores percebem. Quanto aos princípios éticos, né, lembrar, né, dos direitos autorais, então não utilizar imagens de terceiros sem permissão ou sem citação correta. Tipo assim, não vai lá no Google e pesquisa, sei lá, túbulo contorcido de tal, aí você vai lá e copia e cola. Não faz isso, porque tem, né, questões de direitos autorais nessas imagens, e também garantir que nenhum dado do paciente seja identificado. Então, por exemplo, você está fazendo um relato de caso e vai fazer uma síntese ali do paciente, um desenho dele. Nunca colocar o nome dele, né? Isso parece um pouco óbvio, mas às vezes a gente acaba esquecendo, identificando mais do que a gente deveria na imagem. Mas tem que lembrar que a imagem também faz parte da confidencialidade do artigo e tem que ser tratado da mesma forma que o texto. Então, se for referir ao paciente, usar apenas iniciais, não deixar dados sensíveis nas tabelas. Por exemplo, tabelas epidemiológicas, né, que aí a gente põe os dados mais sensíveis, lembrar de tirar essas informações. Aí eu trouxe um conceito que ele tá até mais atual, que é o de abstract gráfico, que muitas revistas agora estão solicitando. Para vocês terem uma noção, quando eu entrei na Liapec, comecei, né, a trabalhar mais com artigo, os primeiros que eu fiz não cobravam esse abstract gráfico de revisões narrativas, né? Que é quando você pega um estudo e vê as generalidades dele de uma forma mais completa, unindo o que tem na literatura. Hoje em dia, as revistas já estão cobrando esse abstract para trazer uma coisa visual mesmo para o artigo. Então, mesmo que você não goste de desenho ou prefere que seu artigo não tenha esse tipo de conteúdo, muitas vezes você vai ser obrigado a fazer. E aí a gente apresenta junto ao texto, né, ao resumo textual. Aí eu trouxe aqui primeiro um exemplo de um resumo gráfico que a gente fez num artigo que a gente submeteu agora com os ligantes passados, que é sobre uma síndrome que tem acometimento oftalmológico, neurológico e renal, que chama síndrome de Pearson. E daí a gente colocou aqui os principais tópicos, bem resumidamente, de cada item do nosso artigo, tá vendo? Então é uma coisa é, bem direta mesmo, assim, sem explicações profundas, só para o leitor bater o olho e ver do que se trata, sabe? Tipo uma porta de entrada para esse artigo. Aí o que eu estava falando de IA, por exemplo, esses olhinhos, por exemplo, eu fiz na IA, não tem problema.
Eu fiz só esses elementozinhos aqui porque era difícil olhar essas particularidades do olho no Canva e no BioRender. Mas, por exemplo, esse bonequinho aqui, eu fiz ele no Canva, porque, pô, ele já é o principal desenho do meu artigo. Aí eu vou fazer ele na IA, sendo que, tipo, era só eu pegar um bonequinho bonitinho no Canva e colocar o cérebro e o sistema renal aqui para mostrar essa evidência nesses dois sistemas, além do olho, né? Então, é uma dica assim que eu dou. E aí, as características ideais é a gente ter uma simplicidade, um fluxo lógico, então, geralmente, a gente segue aquilo que é colocado no artigo, né? Os tópicos principais, um design limpo e uma consistência visual. Então, manter sempre a mesma fonte, manter uma coesão de cores ali. E e aí é isso. Aí esse daqui foi também um artigo que a gente fez com o pessoal da LEAPEC de uma outra síndrome que chama Síndrome de Pronibelli. Aí esse bebê, por exemplo, ele foi desenhado mesmo, sabe? A gente desenhou ele, que no tablet tem essa opção, colorimos ele e colocamos. Então esse desenho ele é totalmente original. E aqui a gente foi simplificando cada um também dos tópicos desse nosso artigo. Aí é importante, né? Sempre antes de fazer o desenho, você já olhar na revista que você quer algumas exigências. Geralmente a fonte é Times New Roman, mas às vezes varia. Às vezes também eles cobram uma formatação específica, um tipo de resolução específica, então são detalhezinhos que é bom você olhar na submissão, mas você também pode optar por fazer o desenho e editar ele conforme a revista, né? Porque muitas vezes a gente tenta, uma revista não dá certo, vai para outra, então tem essa flexibilidade. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de ilustração. Essa foi a primeira ilustração que eu fiz, acho que foi uma das mais difíceis, inclusive, que foi de uma outra revisão que foi sobre a síndrome de Fanconi. Aí, no caso aqui, a gente estava explicando a etiopatogênese da doença e o que que acontece, né, nesse transporte de íons na patologia. E aí, quando a gente olha, né, o desenho pronto, a gente pensa assim, nossa, que tanto de coisa, deve ser muito difícil pensar nisso, né? Como que eu vou estruturar o raciocínio para ficar uma coisa limpa, apesar de tanta informação? Então, o que que eu fiz na época? Na época a gente nem usava, tem mais tempo, então a gente nem usava IA direito, então eu nem usei IA assim, mas o que eu fiz foi tipo assim, fazer primeiro um esboço mesmo do que eu estava pensando em fazer. Então, eu juntei todos os transportadores que eu queria pôr, as moléculas que eu queria pôr, como que era o fluxo, e eu fiz no tablet um esboço muito tipo assim. é, Muito de rascunho mesmo, só para eu identificar como que eu faria esse raciocínio, sabe? Porque se a gente começar tudo assim, às vezes no computador, sem organizar, muitas vezes a gente vai se perder e aí vai dar mais trabalho. Então, uma dica que eu dou quando é uma coisa mais difícil é você parar e sentar e sistematizar como que você vai fazer. Hoje com a IA fica até mais fácil, né? Você pode pedir dicas para a IA para como fazer uma forma mais didática, aí ela vai te mostrar em texto mesmo e aí você começa a fazer. Esse desenho aqui eu fiz no BioRender. Então, olha que bonitinho. Eles têm a estrutura dos túbulos bonitinha, as moléculas também, essas setinhas eles têm. Então, a mitocôndria, tá vendo? Então, fica uma coisa bem um dos livros de biologia mesmo. Então, é bem interessante. Aí, esse outro desenho aqui também foi do artigo de Fanconi. Aí eu ajudei a Ana Braga a fazer, mas ela foi a principal autora do desenho e também ficou muito legal o jeito que ela fez. Então, olha a estratégia que ela usou. Ela também fez no BioRender, então vocês veem que é uma ferramenta realmente muito útil que vocês podem anotar, porque tem desenho que não vai achar no Canva, é bem específico. E ela usou a técnica de zoom, que fica muito legal, porque aí você coloca a estrutura geral, né?
e dar o zoom no que você quer enfatizar. Então, tá vendo que fica uma coisa organizada? Esse desenho em particular, ele tem mais texto, né? Porque tem muitas moléculas envolvidas, mas tá super organizado. Porque ela fez essa proporção boa entre o micro e um pouco do macro que ela queria mostrar, os desenhos, o que que era mais importante, ela aumentou o zoom. Então, ter essa noção de proporção, assim, é bem interessante. E aí, não é sempre que a gente vai fazer uma imagem, a gente tem a legenda dessa imagem. É muito importante estar com informações, né? Batendo com esse desenho e em conformidade com a sua pesquisa. Então, muitas vezes, quando é um desenho complexo, tipo esse, ou então esse, fazer essa legenda dá um trabalhinho também, sabe? Então, tem que revisar e ver se o desenho está realmente condizente com essa legenda, que por sua vez tem que estar condizente com a explicação do texto. A legenda ela não pode ter uma informação maior do que o que você citou no texto. O desenho é sempre uma referência àquilo que você escreveu. Então, se você está colocando uma coisa que você não citou no texto, revise isso para citar, sabe? Porque senão fica um pouco incoerente. E às vezes a gente acaba tendo umas ideias, lendo alguma coisa depois e querendo acrescentar e não fazendo essa revisão. Então, é uma dica que eu dou. Aí aqui, ó, foi outro desenho que a gente fez também naquele artigo de Prunibelli, que era sobre a parte mais embriológica da doença. E aí, quando a gente olha, parece meio feio, né? Esse título, assim, eu que sou mais perfeccionista, falo, nossa, que título feio. Só que era a norma da revista. Então, eu trouxe esse desenho para mostrar para vocês que tem coisas que a gente realmente tem que adaptar. Nessa revista, a gente tinha que pôr esse título com esse fundo em específico, e aí era até mais chatinha essa revista, que tinha uma formatação mais específica, que foi até a mãe do André Sanglar que ajudou a gente, porque a gente não tinha tanto conhecimento, então tem umas revistas que vai cobrar uns trabalhos mais específicos, então, assim, é sempre bom ver essas normas e tal. E geralmente, quando elas dão essas normas mais específicas, elas dão a opção de você pagar para elas fazerem. Só que aí geralmente é muito caro, então é bom, né? Tentar ver uma alternativa e tal, que muitas vezes a gente consegue fazer com os nossos meios daqui. Então, a aula foi mais rapidinha. E acho que eu falei assim os principais pontos de dicas que eu acho que é importante ter e podem perguntar se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida ou quiserem alguma dica de escrita. E é isso, gente. É mais rapidinho a aula de hoje.